É isso aí, voltamos e voltamos, olha, com uma pauta muito maravilhosa para todos vocês. Nós estamos aí mês de dezembro, Natal, e muitas pessoas se perguntam, pô, esse trabalho temporário que eu estou aqui nessa empresa, dentro do shopping, dentro do mercado, ele é temporário, quais são os meus direitos? Fica aquela dica, fica aquele questionamento, muitas pessoas se perguntam, né? Eu tenho direito a receber alguma coisa, não tenho? Sabe uma coisa? Doutor Caio Vinícius, Boa advogado. Tarde, prazer, tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo jóia. É um prazer te receber aqui no nosso programa, Claro. e poder estar respondendo todas essas questões, porque Sim. é algo assim que fica em mérito, em questões de todos os trabalhadores, ficam se perguntando. Eu também já trabalhei na época de Natal, já trabalhei na Páscoa, já trabalhei na época de Carnaval, e a gente fica assim, será que a gente tem direito a alguma coisa, a Sim, receber? Tem ou não tem? Doutor Caio, responde, tem ou não Bom, tem? vamos lá, acho que isso é uma dúvida de muitas pessoas que trabalham nesse período, né? Aham. E é importante saber que o trabalhador temporário ele tem todos os direitos de um CLT. Todos? Todos os direitos. Ele vai ter as mesmas verbas rescisórias, proporcional ao período em que ele trabalhou, mas todo o valor será quitado quando terminar o contrato. No período temporário, ele vai ser contratado durante o período que mais demanda mão de obra. A gente tem como maior exemplo, final de ano, as lojas de shopping, na época de Páscoa, nas fábricas de produção de chocolate, eles acabam contratando pessoas para trabalhar nesse período. Então ele vai ter todo o período de trabalho nessa época e todas as suas verbas rescisórias é igual da CLT. Tem algumas diferenças, que não é igual da CLT, mas que ele vai ter, no geral, todas quase. Eu gostaria até que você falasse o que diz realmente o contrato da CLT concernente ao trabalho temporário de todo trabalhador que faz esse tipo de serviço, prestador de serviço, né? Sim. Na CLT, com relação ao contrato de trabalho temporário, ele vai tratar a respeito das verbas rescisórias, o período e o prazo que a pessoa vai poder trabalhar. O prazo do contrato temporário será um prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, totalizando um período de 270 dias, e não pode ser prorrogado esse prazo. Então, durante esse período, ele vai poder trabalhar e ser prorrogado mais 90 dias. Entendi. Olha como é interessante, aquela coisa mesmo, né, pessoal? A gente erra muito e falha por falta de conhecimento. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, doutor. E estou trabalhando aqui em São Paulo agora como apresentador, apresento o programa aqui. E eu trabalhei num shopping muito famoso lá no Rio de Janeiro, como office boy na época. E eu fiquei o período todo do mês de dezembro trabalhando como office boy nessa empresa. Era uma loja de brinquedos. E você sabe, quando a pessoa vai, ainda mais nessa época de dezembro, para trabalhar um período de dezembro, aí eles falaram assim, ó, você vai ficar 30 dias, depois desses 30 dias a gente gostando do serviço, se a empresa também precisar, porque mês de janeiro não tem muito pedido como dezembro, a gente vai te contratar para uma experiência de 3 meses. Tá, eu trabalhei nesse período de 30 dias, né? Terminou o ano, entrou o ano seguinte, e eles chamaram para poder ficar os 3 meses na loja, e eu fiquei naquele período de 3 meses, depois eu saí, porque até então a empresa não teve aquele crescimento, não pediu. Sim. E se eu tô sabendo disso antes, eu ia em busca dos meus direitos. E como muitas pessoas que Sim. estão nesse período agora trabalhando, ela não tem nem noção que ela tem direito a receber. Sim, então, Renato, esse exemplo que você deu, que é o contrato de 3 meses que o pessoal normalmente faz, é o contrato de experiência. Da experiência, né? De experiência. Nesse contrato de experiência, ele tem um prazo terminado, prorrogável por mais dividido em 45 dias. Ele pode ser prorrogado por mais 45 dias, totalizando 3 meses. Então é diferente do contrato temporário. O contrato de experiência é uma modalidade de contrato e o contrato temporário é uma outra modalidade. Entendi. E um trabalhador MEI prestando serviço de uma empresa, ele pode ser considerado temporário ou CLT, doutor? Então, vai depender muito de como a empresa está tratando esse funcionário. Quando esse funcionário ele passa do ponto de ter vínculo de um CLT, ele vai deixar de ser PJ. Então as empresas e o funcionário precisa saber muito bem qual é a função que ele está desempenhando na empresa. Se existir pessoalidade, que é a pessoa só ela pode exercer aquela função,
a habitualidade, é um serviço prestado com habitualidade, na qual a pessoa tem horário para entrar, horário para sair, isso vai acabar descaracterizando o PJ, ou o MEI, ou o microempreendedor, gerando o vínculo empregatício. Porque aí, nesse caso, vai estar presente os requisitos da CLT, os requisitos do contrato de trabalho. Olha aí, olha, muito bom esse bate-papo aqui nosso. E eu já quero abrir a pergunta. Vocês estão nos assistindo, nós estamos aí no meio de dezembro. Chegou a oportunidade de você ficar por dentro de tudo que está acontecendo relacionado ao contrato temporário que você está tendo aí, ou no shopping, no mercado, independente. Vamos abrir agora a oportunidade para vocês, doutor Caio Vinícius, que veio aqui para poder responder todas essas perguntas. Você pode estar fazendo pergunta para a gente agora aqui, ó. Telefone de contato DDD 011 2959 2121 e DDD 011 22 81 81 81. Liga pra gente agora, doutor Caio Vinícius vai estar respondendo e tirando todas as dúvidas, esclarecendo para você não ser enganado no final do ano. Vai chegar no final do ano, né, não, doutor Caio? Você aí, já né? vai estar aí, ó, ligado, apto e atento a tudo e não cair numa cilada, porque eu vou dizer, eu caí. E outra coisa que eu não te comuniquei, doutor, Sim. que eu fiz hora extras. Ainda tem essa aí também, ó. E também o contrato temporário, no caso, ele também tem direito a horas extras. A única diferenciação que vai Mas ter... só que eles não me pagaram. Mas teria direito, Tem porque direito. as verbas do contrato temporário é o mesmo da CLT. A única diferença que o contrato temporário não vai ter é o aviso breve, porque o contrato ele é determinado com o prazo, então quando ele começar ele vai terminar. A pessoa está ciente do prazo que ela vai ter da empresa. Ela não vai receber o fundo de garantia e ela não tem seguro-desemprego. Essas são as únicas exceções que diferencia da CLT. O restante é tudo igual. Direito a horas extras, hora extra, adicional noturno, todas as verbas que enquadram na relação de trabalho. Entendi. Liga pra gente, pessoal, DDD 011 2959 2121, DDD 011 22 81 81 81. Estamos esperando a tua ligação para que você possa aí tirar dúvidas. Renato, eu quero perguntar mesmo, doutor Caio. Liga pra gente agora, estamos esperando a sua ligação concernente a contrato temporário. Vocês que trabalharam em temporário, foi no Dia das Crianças, né? São mais acontece nessas datas comemorativas, né? Porque aí o mercado depende de uma mão de obra maior, né? Sim. A demanda de funcionário acaba aumentando, então eles precisam cumprir com esse cargo de funcionários. E quando se fala de descontos, doutor, esses descontos são de um empregado, eles são os mesmos de um empregado normal? Do contrato temporário? Isso, do contrato temporário. A relação em si é igual do contrato temporário, do contrato de CLT. Ele tem as mesmas características, a única exceção mesmo que eu te falei é essa daí, do aviso breve, o seguro-desemprego e o saque do FGTS. Qual que seria a vantagem? E a vantagem e a desvantagem de todos aqueles que vão vão trabalhar concedente a contrato temporário? Porque todas as pessoas que vão para trabalhar no contrato temporário, vamos falar agora do mês de dezembro, que a gente está no mês de dezembro, elas têm que estar cientes de que se o empresário gostar do serviço do empregador, ele possa vir a ser chamado para poder entrar aí nesse período que você falou, de 90 dias, que é o prazo da experiência, não é isso? Isso. Mas só que tem muitas pessoas que falam assim, não, eu só estou trabalhando, vamos falar de shopping, só vou trabalhar nesse período de 3 meses no shopping, de 30 dias no shopping, porque não tenho outro emprego à vista e a partir de janeiro vou em busca de outro, porque trabalhar no shopping rala muito. Mas aí também sai como desvantagem para o empregador, porque o empregador precisa do funcionário, que ele trabalhou bem no shopping e o funcionário sai. Qual que é a vantagem e desvantagem, tanto do empresário quanto do funcionário? Bom, a vantagem do empresário em si é a oportunidade dele conhecer novos funcionários, de poder avaliar um bom funcionário para sua empresa. Agora, para o empregador, a desvantagem é que ele não tem uma fixação, ele não tem o fato dele ser efetivado não é uma coisa que vai acontecer, né? Isso é um caso que o futuro pode proporcionar se o empregador e a empresa gostar do trabalho, da função que ele desempenha. Mas é mais privilégio para o empregador ter essa oportunidade de escolha de diversos funcionários, de ter um bom funcionário. Entendi. Bom, já temos uma ligação aí. Alô? Alô? Boa tarde, minha amiga. Boa tarde. Quem fala e da onde, por favor?
Oi. É a Miriam. Miriam? Isso. Miriam? Tudo bom? Miriam, você fala da onde? De Guarulhos. Guarulhos, São Paulo. Qual que seria a pergunta para o doutor Caio? É que eu gostaria de saber, assim, a pessoa quando ela é empregada, por tempo temporário, né? Aí ela tem um horário das 10 da manhã às 4 da tarde. E dentro desse horário, aí depois estende quando está perto do Natal e do Ano Novo. Aí vamos supor, ela fica das 10 até as 8, 9 da noite. Aí tá certo assim, ficar assim, trabalhando assim? Nesse caso, o contrato temporário ele estipula um valor limite de 44 horas semanais, que daria uma quantidade de 8 horas diárias. Nesse caso, se tiver estipulado que as partes vão se prorrogar, devido ao prazo do período de ser maior, esse valor será pago como hora extra e deve ser remunerado e pago nas formas do contrato. Esclarecido? Sim, muito obrigado, viu? Nada, obrigado você pelo carinho aqui com o nosso programa Sempre Melhor. Tchau, eu gosto muito de assistir vocês. Obrigado, beijo. Temos mais uma ligação? Não? Você pode estar ligando para a gente aí, poder fazer pergunta para o Dr. Caio Vinícius, DDD 011 2959 2121 e DDD 011 22 81 81 81. Tudo concernente a contrato temporário, a trabalho, principalmente nessa época de Natal, você pode estar ligando para a gente aqui, o Dr. Caio vai estar esclarecendo. Dr. Caio, acerca de rescisão, quando você fala de rescisão como que é feito e como é que é a rescisão de um trabalho temporário? Bom, nesse caso a rescisão contratual do contrato de trabalho temporário, ela é feita com prazo determinado, como eu tinha havido te falado. Uhum. Então a pessoa está ciente que vai ter o contrato tem um começo e ele tem um fim. E aí nesse caso, quando se tem o término da rescisão do contrato, todas as verbas são quitadas naquele período, proporcional, 13º salário proporcional, férias proporcionais, todas as verbas que incluem o contrato de trabalho têm que ser pagas no término do contrato. Entendi. Nós falamos aqui das vantagens e desvantagens do empregador, né, ao contratar o trabalhador, e também você já respondeu a respeito da vantagem e desvantagem do empregador ao trabalhar no contrato, como um contrato temporário. E a respeito da pessoa trabalhar, qual que seria a desvantagem? Vantagem e desvantagem? A desvantagem dela trabalhar no contrato temporário é que ela não tem estabilidade, né? Porque você vai entrar no contrato sabendo quando você vai começar e quando vai terminar. E aí ela vai ficar à mercê de procurar um novo emprego, uma nova oportunidade e não tendo a oportunidade de ser efetivado, porque isso é o empregador que vai decidir pela efetivação dela, né? Isso aí. Na empresa. No caso, a pessoa dando o seu melhor também, né? Isso. Porque se você está precisando, é pai de família, dona de casa e precisa de uma renda, você vai dar o seu melhor para que o empregado, o empresário venha te contratar. O melhor de tudo isso é para o empregador, né? Que ele vai poder ter uma variação de funcionários e escolher aquele que mais se adapta à empresa, que mais tem o perfil da empresa. E isso é bem interessante para o empregador. Ok. Mais uma pergunta de um amigo de uma amiga. Alô? Alô? E aí, minha amiga, boa tarde. Fala da onde? Do Rio de Janeiro, Ariane. Ariane? Isso. Minha conterrânea, Rio de Janeiro, tudo bem? Isso, tudo ótimo, graças a Deus. Qual que seria a pergunta para o doutor Caio? Então, doutor Caio, deixa eu só baixar. Ariane. Oi. Baixa só um pouquinho a sua televisão e ouve pelo celular para a gente poder estar em comunicação melhor, por favor. Tá ok. Obrigado. Então, doutor Caio, eu entrei num trabalho, foi mês passado, em novembro, dia 10 de novembro, e sendo que o contrato seria de 3 meses. E aí, ela me mostrou tudo que tinha, que seria um valor X, e dentro daquele valor eu tiraria o meu direito, que é passagem, alimentação e o salário. E sendo que, quando eu fui... E o desconto que eles falaram para mim
era do INSS. E esse valor do desconto seria do INSS junto com o imposto de renda. E aí, só que a minha carteira de trabalho, ela não consta o INSS pago. Eu baixei pela carteira de trabalho pelo eletrônico, né, que agora é pelo celular, o aplicativo, e ele não conta esse desconto. E aí eu fui perguntar à empresa sobre esse desconto, o que era esse desconto, se realmente era o que eles me falaram, que era do INSS e mais um imposto de renda, sendo que eles não pediram a minha carteira de trabalho, eles só apenas me pediram para assinar um papel de acordo com o que ela me explicou e me falou sobre esses descontos. E aí eu fui perguntar, né, sobre se realmente esse desconto estava na carteira. Só que ele me informou que não, que eu não teria direito a nada, que no caso é o fundo de garantia, né? A rescisão, perdão. No caso seria a rescisão. Eles falaram que não tenho direito a nada. E eu perguntei sobre o desconto. Para que serviria esse desconto? Aí eles falaram que seria para a minha aposentadoria futuramente. Sendo que como que na minha carteira não está constando nada pago e seria para minha aposentadoria futuramente? Me tira essa dúvida, por favor, se você entendeu. Então, de fato, o pagamento do INSS é devido pelo empregador e aí, no caso, ele se apropriou indebitamente do seu valor. Esse valor deveria ter sido depositado junto à Previdência, porque, de fato, é para a sua aposentadoria. Só que, além de descontar o valor de você, ele não fez o depósito. E isso aí gera impropriação indébita, né? Você pode até procurar um advogado especialista na trabalhista e entrar até com uma ação criminal contra a apropriação indébita do valor. Gente, que coisa, né? Sim. E sendo que assim, eu não tenho nenhuma comprovação, eles não me deram nenhum comprovante todas as vezes que eu fui assinar a folha de pagamento. Eles não me deram contra-cheque, eles não me deram absolutamente nada. Eu só assinava um papel de acordo com o valor que ela tinha mostrado para mim no dia da entrevista e somente, eu não tenho nenhuma comprovação. Então, caso eu queira entrar, eu não tenho nada que comprove, a não ser testemunhas de pessoas que trabalhou comigo, porque não só foi eu, foi mais 3 pessoas, e lá a gente estamos dados como RPA, eu nunca ouvi falar. Entendi. Nesse caso aí, como você... Ela tem testemunha, né? Tem testemunha, então o meio de provar na Justiça do Trabalho é por meio de testemunha também. Quando você não faz prova do seu direito documentalmente, você pode fazer prova testemunhal. Então, o ideal seria mesmo você contratar um advogado trabalhista e procurar os seus direitos. E fazer prova testemunhal. Como você disse que trabalhou com mais 3 pessoas, você conseguiria provar, assim, o seu direito. Ah, sim. Tá ok, então. Muito obrigada. Imagina, que isso. Obrigado! Nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Doutor Caio, você viu aí? Esse aí... Assim como no caso da nossa telespectadora, tem muitos desses tipos de casos de pessoas que vão, de empregador, que vai com um coração voltado, porque está precisando, porque necessita daquele valor, daquele dinheiro, e o empregador vai lá e trata um dos grandes casos que a gente já até tocou nesse assunto em relação a isso, é o PJ, né? A contratação por PJ. A pessoa é contratada como PJ, mas na verdade ela é uma CLT, só que não tem o pagamento das suas verbas e acaba deixando por isso mesmo e sendo prejudicado futuramente. Porque uma pessoa PJ ela não tem INSS, então ela vai correr o risco de não conseguir se aposentar, não conseguir ter direito previdenciário. Verdade. E para ficar aqui já um alerta para todos que estão nos assistindo, doutor Caio, gostaria até que você deixasse já uma mensagem no sentido de um alerta para todos, para as pessoas ficarem... Qual que seria o perigo? As pessoas, por exemplo, quando você fala de contrato temporário,
não sair pegando qualquer tipo de contrato, qual que é alerta, qual que é a vigilância que todos nós devemos ter quando se fala de contrato temporário e não ficar sufocado, preocupado com dinheiro. Eu vou pegar esse trabalho porque não tem nada para, né? Não tem outro tipo de renda. O que apareceu para mim foi esse. Mas a gente tem que estar ligado com determinados tipos de papéis que vão assinar. Qual que é a alerta que você deixa, doutor? Bom, o interessante seria que a pessoa que contratar, que for procurar uma empresa, porque no contrato temporário, a pessoa precisa ter uma empresa que vai oferecer seu serviço para uma outra empresa domadora de serviço. E aí, nesse caso, a empresa que está contratando esse empregador, ela precisa ser uma empresa idônea, que honre todas as verbas rescisórias, que tenha um bom nome no mercado. Isso acaba gerando até uma segurança para o próprio domador de serviço, entendi. que está contratando uma empresa que tem uma relevância e tem uma responsabilidade fiscal. Por quê? O empregador, se a empresa que tomou o serviço não quitar as verbas rescisórias do funcionário temporário, ela responde subsidiariamente junto com a empresa. Então, assim, vai tentar se executar situação, hein? Vai se tentar executar os bens da empresa que contratou a pessoa para trabalhar para essa outra empresa. E aí, se não achar nenhum bens para cumprir as verbas, a empresa vai ser responsável também pelas verbas rescisórias do empregado temporário. Rapaz, já vamos voltar com esse assunto aí, porque Sim. esse assunto, esse de agora, ele rende bastante. Temos mais uma ligação. Alô? Alô? Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem e você? Eu tô ótimo. Melhor agora falando contigo. Qual que é o seu Que nome? bom. Eu tenho uma perguntinha para fazer pro Dr. Caio. Qual que é o seu nome? Você fala de onde? São Paulo, Paloma, aqui da capital de São Paulo. Paloma, da capital de São Paulo. Pode fazer a pergunta pro doutor Caio. Então, eu tenho uma empresa e tenho uma colaboradora que ela foi desligada recentemente. E eu, durante o período que ela prestou serviço para mim, eu acabava dando algumas bonificações para ela, alguns valores por fora. Eu gostaria de saber que, se mesmo ela sendo registrada, CLT, eu pagando todos os direitos dela, ela ainda assim ela pode me processar e pedir algum valor por fora, por conta dessas bonificações que eu acabava dando a ela. Doutor Caio, essa pergunta é excelente. Acontece bastante, Eu já peguei né? muito esses casos. Já ouvi muitos casos de pessoa querer processar o empregador, né, pelo fato de... Poxa, ainda mais, você viu que ela falou? Que dava bonificações por fora do contrato. Sim. A gente precisa saber diferenciar qual é o tipo dessa bonificação que era. Porque, por exemplo, se for comissão, a comissão ela entrega o salário. Então, se integra salário, todas as verbas rescisórias vai ser em cima do valor que a pessoa recebeu do mês. Essa bonificação, eu não consigo entender direito do que se trata. Mas se todas... Pode ser ajudas, nos casos que eu já peguei, assim, conversando, foram ajudas. Eu quero te ajudar, R$300 para compra, quero te ajudar com isso. Entendeu? Entendi. Oi, poderia falar? Pode falar. Na verdade, não seria uma ajuda de custo, seria bonificações, por exemplo. Fez um serviço para mim, eu fiquei satisfeito, vou dar uma bonificação para ela de R$100, R$200. Ajuda, viu? Ajuda, sim. Isso, aí nesse caso não integra salário, porque é uma bonificação com relação a um fato que ela desempenhou dentro da empresa. Então isso não está entregado ao salário, então não tem como ela questionar esse valor como se fosse verba trabalhista ou verba salarial. Ai, que ótimo. Não, olha, a tua pergunta foi muito pertinente e é o que acontece com muitas pessoas. Paloma, não é isso? Isso mesmo. Paloma, essa pergunta foi excelente que você fez aqui nessa tarde. É o que acontece muito com muitos empresários. Doutor, concernente essa pergunta da Paloma, do próprio empregador tá dando esses agrados para o funcionário e depois chega lá na frente o funcionário vai lá e ainda, né? Sim. Ainda processa, ainda brinda com ação. Qual que seria a palavra que você daria para a Paloma, para ajudar ela? Quitar todas as verbas rescisórias, né? Não deixar nem nada que fique por fora disso e que junte todos os documentos, provas do que já foi pago para ela, não deixa que fique faltando nada quando for fazer a rescisão contratual da prestação de trabalho. Perfeito. E aí, Paloma, esclarecido?
super esclarecido. Parabéns, doutor. Você está de parabéns. Muito obrigado pelo esclarecimento. Obrigado. Nada, Paloma. Tchau. Paloma, Obrigado. obrigado pelo carinho, tá? Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu aí, pessoal? Liga pra gente aqui, DDD 011 2959 2121 e DDD 011 2281 8181. Você quer saber a respeito de contrato temporário da empresa? Agora, dezembro, é verdade, né? Eu trabalho na empresa tal, quero saber qual é o meu direito, o que eu posso, o que eu não posso. Liga pra gente, doutor Caio está aqui à disposição. Voltando, só pra gente concluir aquele assunto a respeito de alertas que são necessários ser dado para todo trabalhador. Gostaria que você falasse, se tivesse mais alguma outra dica, doutor. Fala mesmo, porque todos nós precisamos a respeito de assinatura, o que eu posso assinar, o que eu não posso assinar. Tudo que está escrito no papel, eles são obrigados a cumprir, concernente à hora extra, folgas. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Bom, é importante tomar cuidado porque tem bastante empregador que acaba, às vezes, agindo de má fé. Também isso acontece, de fato, ao contrário também. Existe empregado que acaba agindo de má fé também. Mas o interessante é que ambas as partes tentem agir com uma boa fé e que todo documento que você for ler no momento da sua rescisão contratual, que você leia com atenção. Rescisão de contrato, eu indico que você procure um advogado para ele ler esse termo de rescisão contratual da relação de emprego, para que você não sofra nenhum prejuízo futuramente. Então, analise e procure um advogado. A ideia sempre é que você esteja sendo orientado para quitar suas verbas. É isso aí. Doutor Caio explicando, esclarecendo tudo pra gente aqui nessa tarde. Temos mais uma ligação. Alô! Oi! E eu acho que a televisão está um pouco alta aí na casa desse meu amigo. Ou minha amiga, né? Alô, boa tarde! Alô? Boa tarde, minha amiga, tudo bem? Tudo bem? Seu nome e de onde você fala daqui do Brasil? Eu sou Gisélia, falo de São Paulo, Eldorado, São Paulo. Gisélia, Eldorado, São Paulo. Muito Isso. obrigado por você estar aqui entrando em contato com a gente. E qual seria a pergunta que você faria para o doutor Caio? Eu queria perguntar para o doutor Caio, referente àquele feriado antecipado que teve em São Paulo. 5 feriados antecipados. Na empresa que eu trabalho, nós trabalhamos os 5 dias. Porém, eles deram 5 dias como banco de horas. Eu gostaria de saber se é 5 dias ou eu teria direito a 10 dias. Bom, aí nesse caso vai depender. Você lembra do feriado? Lembro, foi bem na época da pandemia, né, que foi adiantado os Aham. feriados. Isso. Ah, é verdade. E aí, no caso, o que precisa saber? Se no seu contrato de trabalho você vai ter a compensação de horas ou se você teria a substituição por tempo de hora extra, né? Que aí, no caso, se for por hora extra, você vai ter os dias trabalhados e compensaria mais futuramente. Foi essa a pergunta? Isso, os dias trabalhados e folgaria futuramente. Entendi. Só que eu gostaria de saber se esses 5 dias eu tenho o direito de folgar 5 dias ou 10 dias. Não, aí no caso você teria direito de folgar os 5 dias. 5 dias? Não. 5 dias. Diretos? Diretos, isso. Ou Ou intercalados? intercalados, isso. Não entra como 100% o feriado trabalhado. Não, e até mesmo porque na época tinha um decreto-lei da pandemia, então ela estava regulamentando, acabando flexibilizando a CLT, né? Então foi o decreto que estava prevalecendo na época da pandemia. Tá. Eu não entendi porque justamente nessa data eles tiraram nossos cartões de ponto e a partir daquela data nós começamos a bater um cartão de ponto novo. Aí todo mês a gente, por exemplo, nós estamos em dezembro, aí não sei se foi dia 20 que começou, aí a gente começa a bater o cartão já de janeiro no mês de dezembro. Eles trocaram o cartão de ponto justamente na data do feriado e até hoje esse cartão de ponto ainda está irregular. A gente está no mês de novembro, bate o de dezembro. A gente está no final de dezembro, a gente começa a bater o cartão de janeiro. O cartão de ponto, se tiver mais de 10 funcionários, ele é obrigatório. E aí, nesse caso, se futuramente entrar com uma reclamação trabalhista, o empregador ele vai ter que provar que, de fato,
que você prestou o serviço, né? E aí o que não pode acontecer nesse caso é o famoso cartão britânico, né? Que é um cartão que tem sempre o mesmo horário. Os horários são diferentes que a senhora bate ponto? Não, sempre eu entro das 7 às 17. E você não tem nem o extrato dos horários que você entra e o horário que você sai? Não, no caso, nessa data, porque assim, eu não pretendo entrar com ação trabalhista, porque eu queria conversar e igual eu falo, sempre eu deixo claro que eu gosto de receber o que é meu, não quero nada que é do patrão. Eu vendo a minha mão de obra qualificada e eu quero receber por o meu trabalho. Aí o que eu queria saber, aí eu não entendi porque justamente nessa data eles trocaram o cartão de ponto. Aí eu questionei, o feriado teve pessoas que ficaram 5 dias em casa e outras equipes nós fomos trabalhar. Eu falei assim, vai ser um dia por 2 dias, eu trabalho um dia como é feriado, eu vou ganhar 2 dias, depois para tirar, e aí eles falaram que não, era 1 por 1. Eu trabalhei os 5 dias, eu ia tirar 5 dias de banco de horas, aí eu tirei 1 semana, aí eu escolhi os dias que eu queria tirar, ia resolver alguma coisa, eu falei, a semana que vem eu preciso resolver uma coisa, aí folguei o dia. Então, eu não vou ter direito mais 5 dias na casa. Essa é a minha dúvida. Não, no caso não, porque eu acredito, eu não lembro agora ao certo, mas na época da pandemia tinha um decreto da pandemia e acabou flexibilizando mesmo. Então, é os 5 dias que a senhora tirou mesmo. Ouviu aí? Tá bom, então. Muito obrigada. Eu agradeço pelo esclarecimento. Então, boa tarde para vocês. Imagina, obrigado. Obrigado! Obrigada, fica com Deus. Você também. Falando de folga, quando você fala de contrato temporário também, doutor Caio, a pessoa, ela, por exemplo, num prazo de 30 dias, ela tem empresas que ela trabalha de segunda a segunda e quando vai se ter folga, sempre ou uma segunda-feira da semana e quase não se tem a folga nos domingos. Uhum. Como é que é isso aí? Eu gostaria que você falasse, porque foi falado também de folga, né? A respeito aqui do que a nossa amiga acabou de falar. Então, aí no caso, o contrato temporário seria a mesma regra da CLT. Mas como no final do ano a contratação é direcionada para essa alta demanda né? Ainda mais finais de semana? Isso, ainda mais finais de semana, então acaba jogando a folga para segunda, ou raramente aos domingos, né? E aí, nesse caso, vai ser o que foi estipulado com o empregador e o que está estipulado no contrato de contrato temporário. Ah, entendi. Tem mais uma ligação? Tem? Alô? Boa tarde, meu amigo ou minha amiga. A televisão tá alta, ó. Tô ouvindo... Alô? Eita! Minha amiga, abaixa só um pouquinho a sua televisão, por favor. E ouve pelo telefone. Alô? Isso, alô, tudo bem? Abaixa um pouquinho a sua televisão e ouve pelo telefone, pra gente poder se comunicar melhor. Alô? Oi, agora sim tá melhor. Tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Agora tá perfeito. Fala pra mim o seu nome e da onde você fala, por favor. Oi, Oi, eu sou a Simone, tudo bem? Simone fala da onde? Então, eu sou daqui de Poá. Poá, São Paulo. Qual que seria a pergunta para o doutor Caio, Simone? Então, a minha pergunta é o seguinte, assim, nós somos transportadores escolares, né? E o que ocorre? Antes da pandemia, nós tínhamos 5 funcionários, fomos obrigados a parar devido à pandemia, só que todos os meus funcionários eram registrados. Aí, resumindo, voltamos a trabalhar esse ano de 2022 e o que ocorre? Pegamos funcionários novos e alguns que permaneceram, né? E só que eu tive que fazer um contrato, fazer um contrato com uma funcionária nova. Pedi para ela estar abrindo um mês, né?
E por quê? Porque eu não consegui registrar essa menina devido à dificuldade financeira que acarretou a pandemia, né? Prestações de carro atrasada. E finalizamos agora o final do ano e eu gostaria de saber o seguinte: se ocorre algum risco dela me processar por essa prestação de serviço que eu entrei com ela, conversei com ela, pedi para ela abrir o MEI para ela estar prestando serviço para mim. Só que assim, eu gostaria de saber se ocorre o risco dela me processar, se eu tenho que pagar o 13º dela, porque é novidade para mim. Porque as minhas meninas, elas eram todas na CLT, eram todas registradas e eu não tive problema, nem com a justiça. Mas eu estou preocupada com essa menina novata. Entendi. Deu para entender, doutor? Deu. Aí, nesse caso, desculpa, seu nome é? Simone. Simone, nesse caso, a gente precisa entender como que foi feito esse acordo de prestação de serviço. Ela realmente só prestava serviço, era esporádico, tinha outra pessoa que a substituía na empresa. Se for nesses modos, realmente ela é uma PJ, não teria como ela te processar, porque descaracteriza a relação contratual da CLT. Agora, se ela foi uma pessoa contratada na qual ela tinha subordinação, onerosidade, habitualidade, pessoalidade, ela não tinha substituição na empresa, só ela que exercia aquela função, nenhuma pessoa ocupava o cargo dela. Então, aí nesse caso, pode-se sim gerar o vínculo empregatício e ela pode sim propor uma reclamação trabalhista contra você. Aí, no caso, vai depender muito de como foi a função que ela desempenhou dentro da empresa. Então, a função dela é somente monitora, né, de porta escolar. E ainda com os horários certos no contrato, né? Seriam os horários reduzidos, das 6 às 8, das 11h30 à 1h30 da tarde e das 4 da tarde, das 4h30 às 16h30 às 17 horas. Essa foi a função dela, né? Só que como eu não passei por essa situação, eu fico assim com o pé atrás dela acabar entrando com o processo, né? Tá tudo assim, tá tudo documentado, né? No contrato. Mas a preocupação é essa. Tenho que pagar o 13º para ela? No contrato fala que não, né? No meu contrato fala que não. O contrato que ela está prestando serviço para mim. Mas eu estou de pé atrás, entendeu? Porque eu nunca passei por isso também, né? Entendi. Olha, de fato ela pode propor uma reclamação, mas ela vai ter que provar que realmente a função que ela exercia era CLT e não PJ. Mas o que eu te aconselho é o quê? Tentar ver se a função que ela exercia era substituída por outra pessoa, se realmente não tinha essa habitualidade, ser todo dia, se outra pessoa poderia ir no lugar, porque aí vai descaracterizar o vínculo empregatício dessa sua funcionária aí. Entendido, Simone? Entendido. No caso, sim. No caso que ocorre dela não permanecer, com certeza seria outra pessoa que tem que fazer, né? Porque nós, transportadores escolares, o serviço tem que sair, né? Sim, porque quando você fala de empregador, nos modos da CLT, ele tem a pessoalidade. Então, só ele cumpre aquela função, não tem outra pessoa que a substitui. E no caso do PJ, não. Você contrata a pessoa, ela presta serviço e ela pode ser substituída por qualquer outro prestador de serviço. No caso, sim, poderia ser substituída. Mas no caso dela, ela não colocou. Eu que tive que providenciar, né? No caso, ela está faltando. Entendeu? Até isso eu gostaria até depois de saber essa situação, né? Mas eu entendi. A minha preocupação seria essa. E se no caso der uma gratificação, uma bonificação agora, né, no final do ano, eu teria que pegar
uma promissória para estar articulando ou não? Bonificação de final de ano, você precisa estabelecer que realmente é uma bonificação, não é nenhuma comissão, nem nada do tipo, aí precisa ser assinado por ela, bem especificado do que se trata aquele valor. Ah, tudo bem. Muito obrigada, Imagina viu? que Simone, muito obrigado pelo carinho, tá? Tá bom, muito obrigada. Primeiro dia de férias, hein? Tá bom? Obrigado, Tchau. Simone. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Temos a última ligação. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala e da onde? Silvana de Campinas. Campinas, o seu nome? Silvana? Silvana? Isso. Silvana, qual que seria a pergunta para o doutor Caio? A minha pergunta é o seguinte. Quando eu entrei para trabalhar na empresa, eu trabalhava presencial. Fiquei um período presencial e depois eles mandaram trabalhar em home office. E trabalhar de casa, nisso já voltamos para a empresa 3 vezes em casa. E nesses períodos que fica de home, assim, meu trabalho eu dependo 100% de energia elétrica e de internet. E quando falta energia elétrica ou falta internet, eles me obrigam a bater o meu ponto e perder o meu dia de trabalho. Aí, o que a minha supervisora me passa? Ou eu perco meu dia de trabalho na falta da internet e energia elétrica, ou ela fica me impressionando fazer o transporte do computador, que é um PC, não é notebook que eles fornecem, para eu poder ir trabalhar naquele dia que faltou ou a energia elétrica ou a internet. Sendo que, quando eu entrei para trabalhar na empresa, tanto eu quanto os outros funcionários, nosso contrato é CLT normal, não fazia exigência de a gente ter um automóvel para fazer transporte desse computador, do material de trabalho. Aí, só que assim, a empresa ela fornece notebook para outros profissionais dentro da empresa, mas para nós que estamos em home não fornece. Eu queria saber o que eu posso fazer, porque já aconteceu de falta de energia e eu perdi o meu dia de trabalho, mas não é culpa minha. Ixi. E ser descontado do seu pagamento, é isso? Oi? E esse valor foi descontado do seu pagamento? É descontado no meu pagamento. O dia que eu perdi, ainda desconto o final de semana também, né? Aham, entendi. Nesse caso é um caso fortuito, né, que você não tem como prever, a falta de internet ou de luz. Isso seria a responsabilidade do empregador, não sua. Eu não entendi a parte do notebook. Eles não fornecem notebook, é isso? Eles não fornecem para nós que estamos em home office, não fornecem o notebook, eles fornecem um computador de CPU pesada, que não tem como transportar dentro de um ônibus, não tem como fazer o transporte. Mas eles possuem notebook porque eles fornecem para outros profissionais que, vamos dizer, que estão num patamar maior que o nosso de trabalho. Entendi. A sua dúvida com relação a isso seria sobre se eles seriam obrigados a dar um equipamento adequado, é isso? Não, a questão, a minha dúvida é que eu posso fazer na falta da energia elétrica ou na falta da internet, que eu dependo 100% para poder desenvolver o meu trabalho, no caso, quando eu fico com falta. E a única opção que eles me oferecem é que eu transporte por minha conta o computador que eles me dão até a empresa para que eu não perca o dia de trabalho naquele dia. Mas, quando eu entrei na empresa, não foi dito que precisava de carro, de veículo para ficar transportando o material de trabalho, entende? Aham, entendo. Eles estão dificultando bem a vida no caso a sua vida, né? No certo seria ele te disponibilizar um equipamento adequado ou ter estipulado em contrato que você teria um equipamento para poder trabalhar em home office, né? E aí, nesse caso, o desconto eu vejo indevido, porque é um caso que você não tem como você prever, não é culpa sua. Então, o desconto do seu salário do dia que falta luz ou internet eu acho que é indevido e você poderia futuramente procurar seu direito, sim. Entendido, minha amiga? Sim, entendi, agradeço. Tá esclarecido? Sim, tá sim, obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado pelo carinho, tá bom? Imagina. Tchau, tchau. Doutor,
Rapaz, recorde aqui no programa hoje. Olha, haja assunto, hein? Sim, trabalhista demora Trabalhista rende bastante muito. coisa. Bom, doutor, eu quero te pedir com todo carinho que você deixe seus contatos, o pessoal de casa aí poder entrar em contato contigo, redes sociais, fica à vontade. Bom, meu Instagram é o Dr. Caio Vinícius, o telefone para contato é o 98451-9657. O meu escritório chama KVP Advogados. É isso aí. Muito obrigado, doutor. Sem palavras aí, Imagina, poder eu que agradeço o ajudar convite. todos os nossos telespectadores a tirar tantas dúvidas aqui nessa tarde.